Boa tarde a todos. Boa tarde. Continuando nossa aula de probabilidade, nós temos que citar dois assuntos que envolvem esse mundo para determinar as possibilidades que nós temos de alguma situação. E nós temos duas ferramentas para isso, o arranjo e a combinação. O que eu quero que vocês entendam inicialmente, e é o mais importante, que é a diferença entre eles, é que o arranjo, pro arranjo, a ordem importa. Tá? A ordem importa. Para a combinação, a ordem não importa. Um exemplo. Você joga na Mega Sena. Vocês têm que acertar 6 números. Para vocês, a ordem daqueles números vai importar ou não vai? Não vai importar. Né? Se não vai importar, qual o cálculo que você faz de possibilidades? Por arranjo ou por combinação? Por combinação, porque a ordem não importa. Não faz diferença nenhuma. Tá? Quando você tem uma determinada situação em que a ordem vai importar para você, ela vai influenciar no resultado, aí você utiliza o arranjo. Tá? Nós temos duas formas básicas para isso. Tá? Para o arranjo, nós temos n fatorial, isso aqui significa fatorial, tá? Que divide por n menos k fatorial, em que n é o número de possibilidades que nós temos. Tá? E na combinação nós temos n fatorial, que divide por k fatorial, multiplicado por n menos k fatorial. Vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar que eu tenho 5 pessoas em um determinado local e eu quero organizar elas de 2 a 2. 5 pessoas organizadas de 2 a 2. Só que inicialmente para mim, não importa essa ordem. Tá? Não importa. Se não importa, qual a forma que eu vou usar? Arranjo ou combinação? Combinação, né? Então vou usar combinação, né? De 5 tomados de 2 em 2, certo? Pegando lá, ó, n fatorial, que divide por k fatorial, multiplicado por n menos k fatorial, certo? Lembrando que quando você tem aqui, o primeiro número aqui, ó, é sempre o n. E o segundo número é o k, tá? Então eu tenho o quê? A combinação vai ser, primeiro não, n, 5 fatorial, certo? Dividido por 2 fatorial, certo? Que vou multiplicar por 5 menos 2 fatorial, certo? Então vamos lá. Então nós temos que a combinação aqui vai ser 5 fatorial, certo? Dividido por 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2? 3 fatorial, certo? Então como que eu faço a fatoração? Fatoração é multiplicação, é sequência de multiplicação. Então para facilitar o cálculo, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar 5 vezes 4 vezes... Eu não tenho um 3 aqui? Paro nele, 3 fatorial. Que vou dividir, 2 fatorial é o quê? É 2 vezes 1, que multiplica 3 fatorial. 3 fatorial, 3 fatorial. O que eu posso fazer aqui? Corta. 5 vezes 4, 20. 2 por 1, 2. 20 por 2, 10. Então eu tenho 10 possibilidades de organizar 5 pessoas de 2 em 2 sem importar a ordem. Tá? Sem importar a ordem. Tá bom? Isso é a combinação. Agora, se eu fosse fazer um arranjo em que eu queria combinar essas 5 pessoas, mas a ordem me importava, por exemplo, eu falava assim, eu tinha 5 pessoas aqui, eu falava, a Giovana, eu quero organizar elas em fila, mas a Giovana sempre tem que ser a primeira. Sim, a ordem vai importar, porque a Giovana sempre vai ser a primeira na fila. Certo? Eu vou usar o quê? O arranjo. Mesma coisa, vamos colocar de 5 tomadas de 2 em 2. Então eu arranjo de 5, 2 em 2, né? Onde sempre o primeiro número é o n e o segundo é o k, certo? Então eu vou ter 5 fatorial, né? Que divide por 5 menos 2, né? Fatorial. Mesma coisa, eu vou ter 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, como é multiplicação, eu vou lá, 5 vezes 4, eu paro no 3, porque tem um 3 aqui embaixo. 3 fatorial. E vou dividir por 3 fatorial. Então aqui eu tenho quanto? 20 possibilidades. Certo? Eu tenho 20 possibilidades aqui se fazer isso com o arranjo. Porque aqui a ordem vai importar. Tá? Ela vai influenciar.
Ok? Ok. Tá. Então, vamos imaginar aqui agora o seguinte. Que eu tenho aqui C1, C2, cadeira. Cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3 e cadeira 4. Certo? Então eu tenho 4 cadeiras, 4 pessoas. E eu quero organizar elas de 2 a 2. Certo? Diego, faça o favor de fazer o cálculo, tá? Tanto do arranjo quanto da combinação de 4 tomadas de 2 em 2, tá? Não, aqui ó. Então, tudo bem, você fez aqui. É porque aqui você pode colocar um 2 só. E 4 menos 2 é 2 fatorial. Isso. Corta, corta, isso. 12. Aham. Agora a combinação. A pergunta?